Olá, tudo bem? Eu sou Alan Reis, o seu consultor financeiro, e hoje aqui no nosso podcast já estamos no episódio 27 e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, a mentalidade do dinheiro. Como reprogramar sua mente para a liberdade financeira? Nossa, mentalidade, vai falar ali com um pouco de comportamento. E aí eu te pergunto, você acha que a tua mentalidade hoje está condizente com o que realmente você pensa sobre dinheiro, sobre dívidas, sobre investimentos ou até sobre empreendedorismo? É uma pergunta que eu sempre costumo falar e perguntar para as pessoas, porque a gente sempre quando a gente fala de finanças, a gente sempre se induz a pensar só em números, certo? E, claro, que números sempre são importantes. É muito mais importante, claro, de a gente ter esses números, a gente ter esses indicadores, né? Como eu sempre costumo falar, despesas fixas, despesas variáveis, o que vem de receita, o que não tem de receita, e a gente fazer aquele abatimento, né? Aquela subtração, receita menos despesa, ok. Mas quando a gente encontra, a gente se depara realmente com uma discrepância entre despesa e receita, normalmente a gente busca entender o porquê daquilo ali naquele momento, certo? Mas realmente a gente busca se aprofundar realmente da causa, do porquê que a gente chegou naquela situação. E aí a gente precisa dar 2, 3 passos para trás e a gente vai trabalhar aquelas crenças, né? Aquelas crenças limitantes. E eu te pergunto, você sabe o que é crença limitante? Eu não posso definir em uma palavra ou num conceito ao pé da letra. O que eu posso dizer é o seguinte: todos nós que não tivemos a oportunidade de ter uma educação financeira lá quando nós éramos crianças e adolescentes, talvez induzido ou direcionado pelos nossos pais, que também não tiveram essa oportunidade, é justamente a gente pensar que, ponto 1, que investimento é para gente rica. Uma outra crença limitante: eu não posso me organizar financeiramente porque eu só tenho um emprego que ganho pouco. Talvez vocês tenham escutado isso de uma outra forma, certo? Mas são crenças limitantes, né? Só posso adquirir um bem se eu fosse rico. As dívidas, elas me perseguem porque eu sou pobre. Você prestou atenção aqui? Eu coloquei algumas, tem muitas outras, tá? Mas eu coloquei aqui um exemplo que eu escuto a todo instante, a todo momento. E como a gente se preocupa só com números, o que entra, o que sai ali em relação à receita, à despesa, e aí a gente esquece um pouco do porquê que a gente se encontra nessa situação. E aí a gente migra um pouco ali para a nossa mentalidade. É claro que a gente é bombardeado a todo instante com marketing pesado ao consumismo. E claro, né, o consumo ele também faz parte da máquina da economia de um país, de um estado, de uma cidade. Só que o que a gente precisa entender é que o consumo ele existe sim, mas a gente precisa ter escolhas, né, consumo inteligente, fazer boas escolhas financeiras. E aí a gente vai migrar um pouco ali para a mentalidade. Porque como a gente se preocupa só em receber e pagar a conta, muitas das vezes a gente não percebe que fazer uma análise, por exemplo, de aquisição de um produto eletrônico, né? Às vezes tem os sonhos ali atrelado. Vamos subir um pouco mais de nível, por exemplo, aquisição de um carro, de uma casa, né? Que são valores um pouco mais altos. Mas se a gente pensar que
uma aquisição de uma televisão, uma TV de 70 polegadas, um ar-condicionado de 20 mil BTUs, são exemplos clássicos, né, de aquisições, de sonhos que seja, enfim. Mas quando a gente fala de mentalidade, eu gosto de sempre frisar que o planejamento está sempre atrelado com a mentalidade ali. Se tiver um mau planejamento para as coisas, para a tua vida, eu não estou nem só falando de finanças, tá? Eu estou falando de carreira, um planejamento de um sonho, de busca de um objetivo. Então, se você olhar bem, o planejamento está atrelado ali à mentalidade. E quando você busca realmente a entender esse teu comportamento, que está atrelado também à tua mentalidade, você vai enxergar coisas que talvez você não enxergasse só falando, e sim buscando ferramentas, literaturas, para que você possa se condicionar e identificar essa mentalidade desvirtuada que você tem em relação a dinheiro, dívidas, a investimentos, toda aquela parte financeira. E aqui a gente fala, claro, sempre de finanças, de negócio, de empreendedorismo, de investimento, de educação financeira, porque tudo está atrelado. E aquele momento em que você consegue identificar que, quando eu pego ali a minha fatura do cartão de crédito e eu consigo identificar que eu fiz pelo menos 20% a 30% dos gastos do cartão simplesmente com alimentação fora de casa, um exemplo, tá? Comprou um remédio ou então comprou uma roupa, um calçado, enfim. E aí quando você chega em casa e você abre o seu armário e você vê lá que existe 3, 4, 5 roupas ainda com etiqueta. Você olha para o sapato ali na parte da sapataria ali e você tem 2, 3 sapatos que nem utilizou ainda. Então, se eu percebi isso, eu consigo perceber isso, eu posso identificar que a minha mentalidade não está atrelada com o meu comportamento. E aí o consumismo, né, ele vence essa batalha. E, claro, as consequências disso são gigantescas, né? Porque se você não se percebe em relação a esse comportamento, a mentalidade, se seus filhos, os teus filhos, eles te acompanham na vida ali e observando as tuas atividades do dia a dia, com certeza eles vão se construir em relação ao comportamento dessa forma. E os filhos, eles buscam, inicialmente, sempre fazer o que os pais fazem. Né? Então, um comportamento ruim pode ter uma tendência que os filhos possam copiar também. E aí, quem tem família, quem tem filhos principalmente, consegue ter essa percepção quando você vai para um supermercado, entra numa loja de brinquedos, né? O filho não sabe o valor das coisas, né? Normalmente. Eu quero isso, eu quero aquilo. E simplesmente o pai vai lá, às vezes, sem condição, vai lá e compra aquele brinquedo. Às vezes o brinquedo não dura nem uma semana, fica encostado lá. Isso acontece muito. Justamente porque você não consegue enxergar a forma que está ali, na convivência com a tua família, e justamente com os filhos copiando aquele comportamento que você tem, justamente porque a tua mentalidade não está preparada para isso. E a grande virada de chave, eu costumo dizer que você tem que buscar, melhor dizendo, buscar ajuda. Seja ajuda na literatura, seja num psicólogo, tá? As pessoas também até se assustam quando eu falo isso numa mentoria, numa consultoria, ou até buscar um educador e um consultor financeiro para que te dê ferramentas para que você possa entender realmente esse teu comportamento mediante a tua mentalidade e entender as causas
do porquê você está ali com desequilíbrio financeiro. É importante que, dentro desse contexto todo, você abra sua mente. É fundamental que você tenha esse entendimento. Porque a pessoa que está do teu lado ali, que está querendo te ajudar, que está te direcionando, ela com certeza ela já deve ter passado por inúmeras experiências, às vezes até alguma coisa parecida, alguma situação muito parecida com a tua. Mas se você não tiver esse envolvimento, esse respeito, dentro disso tudo, a disciplina de poder ouvir e de poder utilizar as ferramentas que aquele consultor, que aquele educador vai te direcionar, pouca coisa pode mudar. E eu já vi isso, tá, gente? É muito mais comum do que a gente possa imaginar, porque às vezes as pessoas procuram fórmulas mágicas para resolver o problema dela. Quando você vai para esse caminho do desequilíbrio financeiro, daquele problema familiar que está atrelado às finanças, realmente as pessoas elas querem uma solução rápida. Assim, eu sempre falo, eu gosto de fazer analogias, né? Que quando você vai falar de investimentos, é a mesma coisa. As pessoas me procuram, poxa, professor, eu queria investir tanto para daqui a 3 meses ter uma rentabilidade X ali. E a gente sabe que não funciona dessa forma. E às vezes as pessoas, quando procuram as soluções para os problemas, aquela angústia, né, que é causada pelo desequilíbrio financeiro, né, pelas dívidas principalmente, elas querem simplesmente uma solução rápida e eficaz em pouco tempo. Só que as pessoas esquecem que boa parte desse processo, ela é a responsável. Sem ela querer, sem ela buscar e entender o processo, dificilmente ela vai sair dessa situação. Porque ela vai estar ali sempre naquela angústia, né, naquela ansiedade de resolver logo os problemas. E a grande diferença das pessoas que conseguem sobressair desse problema é justamente quando se fala de dinheiro, é sempre querer algo muito mais rápido e simples. Só que as pessoas que conseguiram se sobressair, elas entenderam isso lá no início, passaram algum perrengue, vamos dizer assim. Quando você vai mudar comportamento e mudar a tua forma de pensar, é bem complicado. Os seres humanos têm essa dificuldade. Mas a partir do momento que você consegue entender isso e tem um bom direcionamento, o processo no início é um pouco difícil, porque você mudar a tua mentalidade, né? Eu sempre costumo dizer nas minhas palestras, né, que mudar dói. E a mudança ela vai doer no início. E faz parte do processo. Mas também tem inúmeros casos que, quando a pessoa passou pelo processo, ela conseguiu sobressair, ela buscou um aprendizado, ela conseguiu esse aprendizado, ela mudou o comportamento dela, ela conseguiu se planejar melhor, ela conseguiu buscar objetivos e sonhos simplesmente por uma mudança bem radical, às vezes, do seu comportamento. Então, não existe uma fórmula mágica. Não existe. Isso é fato. Mas você que procura, que está me ouvindo, que está me assistindo, e tem esse problema, e às vezes fica retraído de buscar ajuda porque, nossa, vão saber que eu estou com um problema financeiro. E aí você busca, vai lá no pesquisador e vê quantas pessoas no país hoje estão inadimplentes. Quantas pessoas no país estão endividadas. E olha, eu vou dizer para vocês uma coisa que talvez você nunca tenha percebido. As dívidas, elas sempre vão estar com a gente até o resto das nossas vidas. Mas, nossa, professor, por quê? Porque a gente precisa comer, a gente precisa de transporte, né? Para quem tem carro ou usa transporte público, por exemplo, quem tem carro quer a gasolina ali. E você precisa se vestir, você precisa estudar, você precisa da internet, você precisa do celular, certo? Você precisa do gás para fazer a comida, você precisa comprar comida, olha só. Tudo isso aí é gasto e é dívida. Só que qual é a grande diferença disso? É você
controlar as dívidas e não o contrário. Então, quando você olha assim as pesquisas de IBGE, né, as pesquisas que existem aí dentro do governo, dentro da prefeitura, enfim, dos órgãos que faz esse tipo de pesquisa, você vai encontrar lá a média da população brasileira entre 65% a 73% de pessoas endividadas. E uma das maiores causas são os cartões de crédito, os empréstimos e financiamentos. Então, se a gente buscar entender isso de uma forma mais lúdica que seja, buscar abrir a nossa mente para esse entendimento, com certeza você vai ser muito mais receptivo a um processo que vai te direcionar a sair dessa situação. E por que eu falo que dívidas a gente vai andar com ela para sempre? Porque a gente precisa comprar, gente. A gente precisa pagar as contas de água, luz, telefone, não é uma dívida? Mas qual é a diferença, como eu falei? A gente ter esse recurso para pagar essa conta. E o melhor, pagando todas essas dívidas e essas despesas, ainda sobra um dinheirinho ali para eu começar a montar a minha reserva financeira, iniciar a pensar em médio e longo prazo para o futuro, para a minha aposentadoria. Então são reflexões que eu sempre trago aqui no nosso canal para justamente a gente ter esse entendimento e fazer com que realmente a gente precisa de ajuda. E não é demérito nem vergonha. Não é. Entendeu? E se você hoje está vendo esse vídeo, está escutando esse áudio, faça uma reflexão. Existe muito material hoje no YouTube, no Instagram, existe grandes influencers, né? Eu ainda não posso dizer que eu seja um influencer, né? Eu sou um consultor e um educador financeiro, mas eu busco trazer sempre bons materiais e boas reflexões para buscar ajudar as pessoas da melhor forma possível. Então, o que eu remeto a você é: pense, repense, reflita, porque a mudança começa com você. E eu só, ou outra pessoa, e eu como educador e consultor financeiro, sou só uma ferramenta dentro desse processo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de falar sobre comportamento e mentalidade, porque a minha consultoria não fala só de números, fala justamente de comportamento. A gente tem ferramentas que possam ajudá-los a identificar esses gaps no comportamento e principalmente na tua mentalidade em relação a dinheiro e dívidas. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, comenta. Você que está assistindo aqui ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, é de graça. Já tem muito material, muitos vídeos lá que eu já compartilhei, que talvez um daqueles montes de vídeos que estão lá, com certeza vai te fazer tu refletir. E não é só mentalidade e comportamento, não é só sobre dívidas e dinheiro. A gente está falando sobre investimento, sobre negócio, sobre empreendedorismo. Tá bom? Espero vocês no próximo episódio e até mais.